pode entrar vazio de mim. Nosso primeiro convite dessa noite seja essa música, né? Pedindo para Jesus entrar na nossa casa, dizendo para Jesus que a nossa casa é dele, que a nossa vida é dele, que o nosso coração é dele, que toda a nossa busca é dele. Oh, glória a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. É madrugada, é sábado de aleluia. Nós já vamos ganhando aí a nossa madrugada de sábado de aleluia. E eu tô aqui, é uma hora, 2 horas, eu acho que já é umas 2 horas da manhã já. E nós estamos aqui na presença do Senhor Jesus. Vamos clamar ao Senhor nessa noite, como essa canção vem nos falar, né? Vamos declarar isso para Jesus nessa noite. Primeiro sinal de Jesus, quando nós cristãos católicos começamos uma oração, é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos Jesus, assim como essa canção. Falamos para Jesus que essa casa é dele, que a sua casa é do Senhor, que a casa do nosso coração é do Senhor, onde o Senhor quer habitar, onde o Senhor quer morar. Que essa casa enorme que é o nosso coração seja toda do Senhor Jesus. Porque todos nós, o nosso coração foi feito para o Senhor. Deus nos criou para o Senhor Jesus. Deus criou para que o nosso coração seja a morada, seja o templo, seja a igreja dele. Mas também todos nós temos uma grande dificuldade. Toda casa bonita, por mais que você entre numa casa bem bonita e bem organizada, ela tem uma sala, por mais que ela seja lindona, né? Ela tem uma sala organizada, ela tem uma cozinha organizada, ela tem um quarto organizado, mas ela também tem um quartinho da bagunça, onde a gente guarda as coisas que a gente não usa tanto, né? Que a gente não usa tanto. E a gente, de vez em quando, tem que passar nesse quartinho e dar aquela geralzinha, né? O que a gente não usa mais, a gente joga fora. Aquilo que a gente acha que ainda dá pra gente, a gente dá aquela guardada e a gente passa lá no quartinho, né? Nosso coração tem esse quartinho. Sabe como identifica esse quartinho dentro do nosso coração? É quando nós guardamos aquele pouquinho de raiva, quando nós guardamos aquele pouquinho de orgulho, quando nós guardamos aquele pouquinho de culpa, de remorso, aquelas coisinhas que a gente sabe que atrapalham a presença do Senhor no nosso coração. Então, vamos nessa noite, por isso que essa música foi uma música que eu comecei, esse vídeo dessa noite, por causa disso, por causa que essa música se declara, essa casa é sua, né? Essa casa é sua, a casa do meu coração é do Senhor Jesus, a minha vida é do Senhor Jesus, amém? Então, boa noite, é madrugada, é glória a Deus, é sábado de aleluia, muita alegria e paz no nosso coração. Quem está em paz vai ficar mais em paz, quem não está em paz vai ficar agora, eu já declaro isso em nome de Jesus, que a gente vai ficar com o nosso coração em paz. E eu perguntei para o Senhor Jesus a vontade dele para esses vídeos que eu estou fazendo, né? Espalhando por aí, porque eu cheguei assim num ponto de falar para Jesus que eu não sei calar. Minha vontade é de
falar do nome dele, é a vontade de falar da palavra. E para essa noite, o que veio assim no meu coração, que eu procurei no coração de Jesus, para mim dar testemunho. Para mim dar testemunho, né, de tudo aquilo que o Senhor faz na minha vida, já fez na minha vida. Porque, amados, amadas, eu estou gravando esse vídeo, eu já falei no canal, é um canal que eu criei por causa do grupo das mulheres. Mas como eu falei para elas, é um tempo de ouvir a palavra de Deus. E que esse vídeo chegasse em mais pessoas, que não fosse só as minhas meia dúzia de mulheres que a gente tem caminhado aí 2 anos, né? Acho que mais de 2 anos. Que é um grupo que eu fundei pela permissão do padre de Leise, com a autoridade com a autoridade do seu Mariano lá na comunidade São Paulo Apóstolo. Eu pedi para ele se podia existir esse grupo, ele falou tudo bem. Então eu tive essas 2 autoridades. E aí a gente também pretende levar tudo que a gente está vivendo nesse vídeo para o grupo de oração, porque o Almir é uma pessoa que nos acolheu dentro do grupo de oração, que é esse grupo de mulheres também. E eu falei que vai chegar um tempo que talvez eu continuaria com esse canal para estar passando para as mulheres sempre uma palavra, né? Mas é essa situação. A palavra de Deus, ela não... Ninguém vai pôr regra, né? Ela vai chegar onde ela tem que chegar. Eu falei para Jesus, chega onde o Senhor quer. Parar de pregar eu não vou. Eu falei para Jesus, nem que eu prego para a parede, nem que eu prego para o passarinho, nem que eu prego para uma pessoa só. A palavra de Deus vai nos dizer, se um pecador, um sozinho, se converter, há uma festa no céu. Então, se esse vídeo chegar em uma pessoa e ela se sentir tocada e mudar o seu coração, eu ajudar ela sentir melhor, isso para mim já vai me fazer muito feliz. Então, vamos lá, né? Vamos lá no testemunho. Eu tirei um salmo para a gente estar proclamando aqui, é Salmo Oração pelo Rei antes da Batalha, Salmo 19. O Salmo vai dizer assim, que o Senhor te escute no dia da provação e que te proteja no nome de Deus de Jacó. Do seu santuário ele te socorra e de Sião ele te sustente. Lembre-se de tuas ofertas e aceite o teu sacrifício. Conceda-te o que o teu coração anseia e realize todos os seus desejos. Possamos nos alegrar-nos com a tua vitória e levantar a bandeira em nome de nosso Deus. Sim, que o Senhor realize todos os seus pedidos. Já sei que o Senhor reservou a vitória para o seu ungido e o ouviu do alto do seu santuário, pelo poder do seu braço vencedor. Uns põem a força nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, a temos em nome do Senhor nosso Deus. Eles enfraqueceram e foram vencidos, mas nós de pé continuamos firme. Senhor, dai a vitória ao Rei, e ouve-nos no dia em que nos invocarmos. Esse salmo é um salmo maravilhoso, né? Um salmo assim que é um socorro divino, que é uma oração oração pelo rei antes da batalha. Mas eu queria pegar muito bem pouco para mim poder dar testemunho, que senão, né, o negócio fica feio e o áudio fica comprido. Concedei-te o que teu coração anseia e realize todos os seus desejos. O 5 vai falar, concedei-te o que o teu coração anseia, o que o nosso coração tem anseiado, né? Qual a ansiedade do nosso coração aí? Que nós podemos buscar lá dentro de nós. O que é que nos anseia? O que é o anseio do meu coração? E a palavra vai falar, e realize todos os seus desejos. Que todos os nossos desejos sejam realizados, né? Pelo que nós anseia. Mas nós, perdão, nós também tem que saber o que o nosso coração anseia. Eu só sei de uma coisa, se nosso coração anseiar coisas boas, todas essas coisas boas vão se realizar.
Todas essas, né? Se a gente anseia por coisas más, Deus não pode fazer o que é mal. Mas se for coisas boas, tipo, Senhor, eu quero te amar. Senhor, eu quero cuidar bem da minha família. Senhor, eu quero fazer o bem a próximo. Senhor, eu quero pregar a sua palavra. Senhor, eu quero a vitória na minha casa, né? Nos 3 vai falar. Possamos nos alegrarmos com a tua vitória e levantar a bandeira em nome de nosso Deus. Sim, que o Senhor realize todos os seus pedidos. Já sei que o Senhor reservou a vitória para ser ungido e ouviu do alto do seu santuário, pelo poder do seu braço vencedor. Nós, porém, pomos nossa força no Senhor. Nós não colocamos a nossa força em nada nesse mundo. Nós não colocamos a nossa confiança em nada nesse mundo, mas nós colocamos em nome do Senhor Jesus. Já sei que o Senhor já reservou a sua vitória. É muito triste um cristão que caminha sem essa certeza. É muito triste um cristão que caminha sem essa confiança que o Senhor já reservou a vitória. Que nós já podemos cantar uma vitória nessa terra. Que nós já podemos cantar o poder de Deus nessa terra. Que nós podemos não falar mais tanto de coisa ruim. Eu sei que as coisas ruins estão aí e não sei onde que as coisas ruins vai parar. Nós podemos muito bem e devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Uns põem a sua força nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, temos em nosso Senhor, nosso Deus. Eles fraquejaram. Entenda nessa noite, seu inimigo, aqueles que lutam contra a nossa vida, aquele que luta contra os feitos do Senhor, a palavra de Deus vem nos garantir, a palavra de Deus vem nos dizer isso, que eles fraquejaram. Ou seja, o nosso inimigo tem que cair por terra, ele já caiu por terra em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos sentir derrotados. Senhor, dai a vitória ao Rei e ouve-nos no dia em que invocamos. Eu não quero, como eu disse para vocês, eu não quero muito prolongar o salmo, porque eu quero colocar um testemunho nessa noite. Para quem aí precisa desse testemunho, para quem aí já passou por algum problema de depressão. E eu passei também por isso. E graças a Deus eu posso muito bem tomar posse desse salmo, né? Como vai dizer lá no 2, que o Senhor te escute no dia da provação e te proteja em nome do Deus de Jacó. Do seu santuário de socorro e de Sião te sustente. E que lembre das suas ofertas e de seu sacrifício. Quando eu tive o meu filho, que meu filho nasceu, ele tinha mais ou menos na faixa de uns 6 meses. E eu entrei numa depressão. Não sei se tinha muito a ver com espiritual, mas sempre mexe com espiritual, né? Ou se era alguma coisa pós-parto, acredito eu também que era muito espiritual, porque só Deus mesmo para me curar. E eu entrei numa tristeza muito grande, as pessoas sabem disso, eu andava pelas ruas toda sem pentear. A minha vida se tornou um lamento, um caso. Eu mal cuidava dos meus filhos, fazia só o básico, dava banho neles, dava mamadeira, não conseguia comer direito, não dormia direito, fiquei 15 noites sem dormir, passando mal. E chegou a um ponto que eu tive que procurar a ajuda dos médicos, né? Para que eles aliviassem aquele estado meu, que eu nem dormia de noite mais. E quando eu procurei o médico, ele me disse que eu tinha uma depressão, uma ansiedade, que talvez seria algo desde a minha infância e que eu só conseguiria refrear aquele anseio do mal no meu coração, né, que era um anseio que me perturbava muito, pela força do remédio, pela força de remédio. E no princípio ele falou para mim, eu amamentava o meu filho, ele me disse que passaria um remédio muito básico para mim, até que eu desmamentasse o meu filho,
para tomar um remédio bem forte, desses remédios assim, bem controlado mesmo. Por enquanto ele só me passou um calmante e mandou eu dormir. Um relaxante aí, né? E depois vinha a bomba. Que a gente sabe que esses remédios maltratam muito, né? Quem precisar tomar, toma, mas maltrata e a gente tem que pedir muita libertação para Deus, porque não é fácil viver de remédios. Enfim. E eu passei por esse tempo muito difícil e chegou um momento, o pior momento da minha história foi quando eu queria clamar a Deus. Porque minha mente ela ficou de uma maneira tão desastrosa que quando eu fui clamar a Deus, um dia eu fui me obrigar a clamar a Deus para me tirar daquela situação. Minha casa suja, minhas roupas sujas, minha louça suja, meus filhos sujos. Eu não correspondia mais às minhas atividades em comunidade e a minha vida virou uma história. E quando eu fui clamar a Deus, é como se fosse um bloqueio na minha mente. Eu perdi não a confiança em Deus. Eu desacreditei da existência de Deus. Para mim nada existia. A depressão já tem essa característica, né, de trazer um vazio como se as coisas perdem o significado, né? As coisas parecem que vai perdendo o significado na nossa vida. E teve um momento da minha vida que as coisas perderam esse significado, e principalmente de acreditar na existência de Deus, E foi um momento muito difícil para mim. Eu ia para a igreja, eu ouvia tudo e para mim Deus não existia mais. E eu tinha um prazo para desmamar meu filho, ele tinha 6 meses, eu tinha um prazo para desmamar ele para mim tomar realmente um antidepressivo forte, que seria o que o médico me colocou na próxima consulta. E eu não queria desmamar o meu filho, ele só tinha 6 meses, eu tinha bastante leite, eu cheguei até a amamentar, Jesus me deu a graça de amamentar meu filho 2 anos, e eu cheguei no fundo do poço mesmo, e eu falei, não, Deus tem que fazer alguma coisa, eu não vou tirar o mamar dele agora, isso não vai acontecer, Jesus é maior na minha vida, e eu ia clamar a Deus e nada. Não acreditava em Deus. Até que foi um dia que eu fui para o Santíssimo, aí eu comecei toda tarde para o Santíssimo, né? Até conversei com um certo sacerdote, ele falou, tanto faz você acreditar ou não, Jesus está lá, então você vai e fala, Jesus, eu estou aqui mesmo sem acreditar. E eu ia fazer isso, né? Eu chegava lá, me colocava lá, Jesus, eu estou aqui mesmo sem acreditar. E quando foi um dia, é como se Deus ele arrancasse toda uma escuridão, todo um peso, um negócio estranho na minha mente. E eu tive ali, abriu a luz ali, tanto que eu completamente gritava esse salmo, com minhas 2 crianças no Santíssimo. Completamente eu gritava esse salmo, né? Meu Deus, por que me abandonaste? E graças a Deus minha mente se abriu naquele momento. Era como se um clarão, era como se eu estivesse num buraco muito escuro e minha mente tivesse escancarado. E eu voltei para minha casa muito feliz. Só que quando eu cheguei na minha casa, que eu vi a minha casa tão suja, eu consegui me dar conta de como eu estava. Porque muitas vezes você está num buraco de depressão, ou num estado assim, que você não se dá conta como você está. É como se a gente perdesse a noção de como a gente está. E eu me dei conta. De como eu estava. E aí algo me trouxe uma força e eu comecei
a proclamar que aquela situação ia passar, eu imaginava, mas é uma coisa muito estranha, porque vira e mexe a sua mente, parece que ela quer voltar tudo. E queria voltar tudo, e durante o dia eu senti no meu coração de arrumar a minha mesa do café, limpar a casa, limpar tudo, deixei tudo ok. Porque eu tive um sentimento que alguém ia me visitar. E eu falei, opa, Jesus vai mandar alguém vir aqui e alguém vai me esclarecer de vez. Vai falar para mim que eu não vou ter que voltar naquele médico, ter que tomar antidepressivo forte, a ponto de desmamentar o meu filho, né? E eu esperava que alguém ia falar que a minha situação financeira também. Meu marido na época estava viciado a jogo, nunca tinha dinheiro para nada. Eu queria construir uma casa maior, porque eu morava em 2 cômodos, tinha 2 crianças. E aí era o caso. Mas eu arrumei tudo. Eu fiz até um café para aquela pessoa. E eu tive um sentimento no meu coração e que alguém da igreja, que alguém ia vir na minha casa falar comigo que era verdade, que tudo aquilo ia acabar, que eu podia dar um glória a Deus naquela situação. E deu 4 horas, não chegava ninguém, e eu falei, eu acho que eu tô doida mesmo, eu preciso correr lá e tomar esses remédios. Deu 5 horas, não chegou ninguém, deu 6 horas, não chegou ninguém, deu 7 horas, não chegou ninguém. E foi ficando tarde, e eu estava com meus 2 filhos, e os meus 2 filhos, eles dormiam de uma maneira que era como se eles tivessem apagado. Às vezes eu ia olhar até se eles estavam vivos. Meu esposo não estava em casa, não tinha chegado ainda, e já pegou uma faixa da noite já. E quando eu estava na minha casa, na minha cozinha, eu ouvi uns passos no meu corredor. É muito difícil eu contar sem chorar. Eu posso contar 100 vezes, mas as 100 vezes eu choro, viu? E eu ouvi uns passos no meu corredor e eu tinha certeza que alguém chegou. E eu falei, alguém chegou, e eu corri para a porta e é como se eu escutasse também a porta bater. É como se tivesse dado 3 toquinhos, né? 3 chamadinhas lá. E eu corri para a porta e abri a porta. E quando eu abri a porta, eu tinha toda a certeza de uma pessoa, mas eu não conseguia entender a presença da pessoa. Porque não era alguém assim que você recebe assim. E eu percebi a presença da pessoa e aquela pessoa foi até a cadeira e sentou. E eu segui a pessoa. É como se a pessoa segurasse na minha mão e no meu ombro e me levasse até a cadeira. E eu via uma voz falar comigo. Eu falei, meu Deus, será que eu sou doida, que eu tô doida? E a voz falava que eu não estava doida. E eu sentei numa cadeira, deixei a cadeira puxada, tanto que isso se tornou uma forma de oração. Às vezes eu fazia muito isso, eu puxava uma cadeira, falava que aquela cadeira era de Jesus e a outra era minha. E eu deitei no colo de uma pessoa e eu sentia legitimamente, né, os braços da pessoa me segurando
Uma hora eu vi como se fosse olhava para o chão, era como se eu tivesse uma visão de uma veste branca que ia até o chão, de uns pés. E ali eu fiquei em êxtase, um bom tempo, né? Um bom tempo. E é como se eu não quisesse mais voltar aqui. Mas a voz me acalmava. Dizia para mim ficar em paz, que a minha casa ia ficar muito bem. Eu chorei toda a minha história naqueles braços que me segurava e eu não conseguia falar muito, né? Porque é uma presença tão forte, é uma presença tão forte que parece que eu falei que eu vou contar o resto da vida e não vou saber explicar. Mas também é algo muito raro, porque em 18 anos de caminhada, só foi esse dia. Presença real de Cristo Jesus na minha vida. Eu não tô falando que os outros dias ele não tá presente, tô falando que os outros dias é mais pela fé, né? Ou um sentimento, ou qualquer outro sinal, mas daquela forma ficou pra história. E, e ali eu chorei tudo, e essa voz me tranquilizou. Ele entrou na minha vida, falou pra mim que tudo ia dar certo, que eu sabia, eu tinha certeza da minha cura naquela hora, da cura da depressão. Eu tinha certeza. Eu tive a certeza que eu não ia que eu não ia ter que desmamar meu filho. E eu tive uma confiança que eu ia ter a minha casa grande com um quarto para meus filhos. E a gente, na época, sonhava em ter um carro, né? Acho que é o sonho quase de todo mundo, ter assim um carro. E as crianças tudo pequenas de colo. E algo me deu assim que eu não mais não conseguia, nem se eu quisesse preocupar com essas coisas, eu não conseguiria preocupar com mais nada. É como se fosse uma anestesia espiritual. Não dá assim, não sei explicar. Parece que eu vou sempre procurar como explicar. E aí eu recebi essa visita de Jesus. É, eu recebi essa visita do Senhor Jesus. Foi tão forte que não é aquela promessa que não é nenhuma promessa, sei lá, é algo assim que calou tudo. Calou tudo, calou da apreensão, calou isso, calou aquilo. E quando eu voltei daqueles braços, a única frase que vinha no meu coração é: eis que faço nova todas as coisas. E eu confiei. Então, e o que aconteceu? As coisas se cumpriu depois daquele dia. Meu esposo saiu do jogo, eu não precisei tomar aquele remédio forte, não tirei o mamar do meu filho. Eu ainda encontrava algumas pessoas de fé e elas falavam: ah, você está bem melhor, é por causa do remédio, você está bem, você melhorou. Eu fui correndo contar também para uma pessoa que me acompanhava na época, ela falou: não, você está brincando, você não foi curada desse jeito, não existe isso. Eu não estou falando que todo mundo vai ser curado da depressão dessa forma. É lógico, se a gente precisar tomar remédio, se eu precisasse, eu teria continuado. Aí a pessoa: você está brincando? Aí eu falei: não tô, eu não vou no médico mais, eu não vou tomar antidepressivo, porque contei para a pessoa, só que a pessoa não acreditou. Aí acho que falou: agora ela pirou de vez, né? Agora ela pirou de vez. Vai ter que internar agora. E ali se realizou. A minha casa é essa, minha casa se cumpriu, o meu carro se cumpriu, meu esposo foi liberto dos vícios, os meus filhos, o meu filho não precisou de ser, não os amamentei, tudo se cumpriu. E eu estou aqui hoje para dar esse testemunho, porque é como se Jesus tocasse no meu coração. E aí, não vai dar mais testemunho, não? Não vai contar a minha glória para ninguém? E eu estou aqui hoje para contar essa glória para vocês. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida.
Que Deus entre realmente na nossa casa, faça sua morada, faça morada aí na sua casa. Que Jesus faça morada aí na sua casa. Que Deus, Ele vem, que Senhor Jesus nos dá essa graça, né? Tô procurando louvor, né? Pra gente encerrar assim, cantando essa música. Que Deus abençoe, que Deus entre na sua casa, que faz a graça dele acontecer. Jesus é real. Jesus é bem real mesmo. Às vezes nós imaginamos que Jesus é real, mas nós não sabemos o quanto Jesus é real. E Ele pode entrar na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração, possa mudar o nosso destino, a nossa sorte, possa derramar muitas graças na nossa vida. E eu peço a Jesus nessa noite que derrame todas as bênçãos na sua vida, toda graça na sua